A próxima questão de informática, questão 46, questão muito complicada, difícil, desconhecida de uma forma geral. É aquela questão que vale o mamãe mandou, né? Aquela que você normalmente está mais perdido do que segue em tiroteio e vai lá, mamãe mandou e escolhe uma, porque essa aqui realmente cobrou conhecimentos um pouco além do normal, daquilo que é cobrado normalmente em provas de concurso. Veja só, questão 46. No sistema operacional Linux, devem-se respeitar vários tipos de limites de recursos que podem interferir com a operação de alguns aplicativos. Particularmente mais importantes são os limites do número de processos por usuário, ou seja, o número de tarefas abertas, o número de programas em execução, o número de arquivos abertos por processo, ou seja, por exemplo, se você está num programa específico, quantos arquivos dentro daquele programa você pode abrir, e a quantidade de memória disponível para cada processo. Você tem uma quantidade X de memória e ela será dividida entre aqueles processos, qual é a quantidade máxima que um processo pode ter. No Linux, nesse sistema operacional, O deu como correta a alternativa E. O limite máximo de arquivos por processo é fixado quando o núcleo é compilado. Sabemos nós que o núcleo do sistema operacional do Linux pode ser modificado pelo usuário. Então, o usuário pode fazer modificações no núcleo para modificar o número de arquivos que ele pode ter simultaneamente abertos do mesmo processo. Então, considerado como correta a letra E. O limite máximo de arquivos por processo é fixado quando o núcleo é compilado. Questão 47. A questão 47 cobrou sobre o processador de textos Microsoft Word. Eu vou dizer assim, talvez essa seja a única questão assim, mais fácil, ou mais comum, que o usuário ali, por estar mexendo um pouquinho no computador, poderia ter uma noção sobre isso. Embora poucos usuários são aqueles que prestam atenção nas marcas de formatação, nos estilos de formatação, nos estilos de parágrafo do Word, então ainda haveria certa confusão sobre isso. Questão 47. Considerando o processador de texto Microsoft Word em suas versões mais recentes no mercado, podemos considerar aí 97, 2000, 2003, as versões mais comuns, né, 2002. A formatação, considerando o processador de texto Microsoft Word em suas versões mais recentes no mercado, ao se copiar um texto de um documento para outro, a formatação resultante do texto copiado no documento de destino dependerá da forma como ele é selecionado no documento de origem. Ou seja, se você copiar apenas texto, ao levar para o documento de destino, a formatação de parágrafo não será atribuída pelo texto que você havia copiado, e sim pela formatação de destino. Já se você selecionar, inclusive, a marquinha de parágrafo, a formatação irá junto com a formatação de parágrafo para o destino. E justamente isso foi considerado correto, olha só. Nesse contexto, é correto afirmar que se o texto de origem possuir um estilo de parágrafo específico e for copiado junto com a sua formatação para um documento que contém um estilo com o mesmo nome, o texto copiado passa a ter a formatação do estilo do documento de destino. Quer dizer, se eu copio, ficou um pouco confuso, né? Mas vamos devagar. Se eu copio um texto com a formatação, ou seja, eu pego a marquinha lá de parágrafo, e esse texto tem um estilo, por exemplo, título 1, se ele for copiado para um documento que contém um estilo com o mesmo nome, também título 1, o texto copiado passa a ter a formatação do estilo do documento de destino. Então, isso está correto, quer dizer, lá no documento de destino, o texto que havia sido copiado terá a formatação do documento de destino, já que eles tinham o mesmo nome. Quer dizer, só será alterada a formatação, já que o estilo permaneceria o mesmo. Título 1 aqui, título 1 lá. Mas título 1 aqui era fonte 10, título 1 lá é fonte 14. Então lá ele vai ficar com a fonte 14, embora o nome título 1 permaneça o mesmo. Ainda considerado uma questão relativamente fácil, vemos que foi trabalhosa, exigiria um pouco mais de atenção dos usuários. 48. Essa então, embora seja uma questão até de praxe da ISAF, que é cobrar sobre as tabelas,
a gente nota que o usuário comum não está acostumado com esse tipo de cobrança. Questão 48. Uma tabela é composta por linhas e colunas de células que podem ser preenchidas com textos e elementos gráficos. Considere uma tabela do Word com N linhas e N colunas, onde N e N são maiores que 2, ou seja, uma tabela 3x3, uma tabela 4x4, uma tabela 5x5, ou 5x6, ou 5x7, por aí vai. E analise as seguintes afirmações relacionadas à navegação nesta tabela. Foram considerados corretos o item 1, ao se teclar Enter com o cursor posicionado no início da primeira célula de uma tabela, o Word irá permitir a inserção de um texto antes da tabela. Na verdade, o Word faz uma quebra de parágrafo, ou seja, ele insere um novo texto acima da tabela. Ainda que você abra um texto em branco, insira uma tabela, quer dizer, teoricamente não vai ter nada acima da tabela se foi a primeira coisa que você fez. Se você posicionar na primeira célula e der Enter, a tabela vai descer uma linha, vai ser inserido um parágrafo em branco lá em cima. O Word irá permitir a inserção de um texto antes da tabela, caso esta esteja no início do documento. Então, está certo realmente o item 1. Item 2, ao se teclar Tab com o cursor posicionado no fim da última linha de uma tabela, o Word irá adicionar uma nova linha na parte inferior da tabela. Essa realmente é extremamente comum, essa função os usuários fazem na prática. Quando você está digitando, você insere uma tabela 4x4, quer dizer, 4 linhas e 4 colunas. Chegou lá na última das 4, você ainda precisa de mais uma linha. Você dá um Tab, uma linha nova aparece, então correto. Questão 48, itens 1 e 2 estão corretos. Questão 49, assinale as seguintes afirmações relacionadas aos conceitos básicos de gerenciamento de banco de dados. Na verdade, eu não considero isso aqui como conceitos básicos, não. Mas eu vou comentar os dois que foram considerados certos para vocês. Olha só. Item 2, indexar um campo é um recurso que acelera a pesquisa e a classificação de uma tabela baseada em valores de chave e pode impor exclusividade nas linhas de uma tabela. Quando você indexa um campo de uma tabela é como se fosse uma coluna, né, de um banco de dados. Quando você indexa um campo, aquele indexação serve para você gerenciar mais rapidamente, para você pesquisar, para você classificar. Então, até aí, tranquilo. A chave primária de uma tabela é automaticamente indexada. Ou seja, fica mais prático você trabalhar com essa chave primária. Lembrando que a chave primária é aquela chave única e exclusiva que cada registro de uma tabela pode conter. Normalmente uma matrícula de funcionário ou um número de identidade, um número de CPF, quer dizer, um número que não possa ser repetido, já que ela só pode ter uma. A chave primária de uma tabela é automaticamente indexada, tranquilo. Alguns campos não podem ser indexados por causa de seus tipos de dados, como, por exemplo, campos objeto OLE. Objeto OLE são aqueles objetos que são vinculados ou ligados, que são, por exemplo, copiados e colados de outros aplicativos. Esses realmente não podem ser indexados. Item 3. No uso da linguagem SQL para manipulação de dados em um banco de dados, a cláusula group by, ou seja, agrupar por, deve ser colocada antes da cláusula having. Having seria traduzido mais ou menos como ter, pois os grupos são formados e as funções de grupos são calculadas antes de resolver a cláusula having. Está perfeito, correto, mas venhamos e convenhamos, isso não tem nada de conceitos básicos de gerenciadores de bancos de dados. Então, o item 2 e 3 foram considerados corretos, exigiu-se um pouco do candidato conhecimento da linguagem SQL, uma linguagem para lidar, pesquisar e gerenciar bancos de dados. Considerada correta a letra B, itens 2 e 3.